Oficina. O nome da nossa oficina é Conhecer para Desmistificar Religiões de Matriz Africana e o Racismo Religioso. E por que a gente colocou conhecer, né? Porque justamente o nosso objetivo aqui é que vocês, de fato, conheçam um pouco mais, né, sobre as religiões, principalmente o candomblé e a umbanda, né, que são as religiões mais conhecidas de matriz africana, e entendam todo esse processo, porque essas religiões, elas sofrem tanta intolerância religiosa, né? Isso é algo que vem lá de trás. Pode passar, Raífe. Então, vamos lá. Também falar para vocês que vocês conversem com a gente, interajam para a gente tentar diminuir essa distância física que a gente já está tendo por causa da quarentena. Então, vamos lá. Alguém sabe o que quer dizer Estado laico? Ou já ouviu essa expressão nas aulas, na internet, alguma coisa? Sim. Não. Não. Alguém poderia falar o que acha que é Estado laico? Bruno, você que respondeu. É um sistema de governo onde a religião, né, ela não influencia nas suas tomadas de decisões, né? Onde pode haver diversos tipos de religiões, seja de matriz africana, seja de matriz de outro local também. A religião não influencia sobre as tomadas de decisões sobre o Estado. Isso, gente, Estado laico é isso. O Brasil, ele não tem, assim, uma religião oficial, né? Antes ele já teve, né? Era a religião católica, foi por muito tempo. Mas hoje em dia não. Então o Brasil, ele não tem uma religião oficial, justamente porque ele abarca todas as religiões que existem, né? Então as práticas de todas as religiões, elas são muito bem-vindas e livres de preconceito. Só que vocês acham que isso acontece na vida real? Que todo mundo pode praticar qualquer religião e as pessoas não sofrem preconceito? Ou isso é algo que não acontece? O que vocês veem assim no cotidiano, nas notícias de jornais? Apesar de estar no papel que o Estado é laico, né? Na prática, hoje no Brasil não funciona muito bem assim, né? Sabemos muito bem que o nosso atual presidente tem a sua religião e, junto com isso, também tem a sua bancada de influenciadores e, e é isso. Exatamente, pode passar, Raífe. Então aqui a gente trouxe algumas notícias, né, para vocês. São duas notícias de terreiros, um de Umbanda e um de Candomblé, que eles foram destruídos. A outra notícia é uma notícia bem triste de uma aluna que ela acabou sofrendo intolerância religiosa dentro da escola. Essa aluna ela era da religião do Candomblé. E a outra notícia que pode ser que vocês tenham visto, porque ela aconteceu esse ano, que foi uma pessoa, né, acabou denunciando uma mãe por maus tratos, porque a filha dela participava de rituais do candomblé, né? Depois foi confirmado que a menina ela era super bem tratada, ela não sofria maus tratos, mas que isso foi de fato um caso de intolerância religiosa, né? Então essa menina foi devolvida para a mãe dela. Então, justamente igual o Bruno falou, essas notícias elas já mostram pra gente que não funciona muito bem assim, né? Que, na verdade, o Brasil ele não está livre de intolerâncias religiosas e tem pessoas que, enfim, né, acabam, infelizmente, maltratando ou desvalorizando outras religiões. E se vocês separarem, né, todas as notícias, elas têm uma coisa em comum, que é justamente essas religiões, né, que são aí noticiadas, elas são todas de matriz africana. E isso não foi à toa, né? Eu vou pedir para o Raif passar, então, o slide. Aí, a gente colocou um gráfico para mostrar, né, o porquê a gente está falando das religiões de matriz africana e intolerância religiosa, né? Já que pode-se pensar que, sim, todas as outras religiões podem sofrer intolerância religiosa. Mas, vamos lá, ó, o Brasil. A maioria da população brasileira, ela é católica ou evangélica, a grande maioria. Mas, esse gráfico aqui de denúncias, né,
Quando você sofre intolerância religiosa, você tem um número que você pode ligar, e aí eles fizeram um gráfico com base em todas essas ligações, né? Então dá pra gente ver muito bem. Olha o número pequenininho, né? De denúncias feitas por católicos e de denúncias feitas por evangélicos em comparação com as pessoas que são de alguma religião de matriz africana, né? Se a gente pegar que existem muitos mais católicos e evangélicos do que pessoas, por exemplo, do candomblé e da umbanda no Brasil, a gente percebe que essas religiões de matriz africana, elas são muito mais discriminadas do que as outras, né? Tanto é que elas recebem um número muito maior de denúncias de intolerância religiosa. Pode passar, Raíssa. E aí, a gente usa o termo racismo religioso. E por que a gente usa o termo racismo religioso ao invés de, por exemplo, falar, né, intolerância religiosa? Porque foi o que eu falei antes, intolerância religiosa, toda religião ela pode sofrer, né? Enfim, sempre vão ter pessoas que, de fato, não vão gostar de tal religião, de tal ritual, e qualquer pessoa pode sofrer intolerância religiosa, independente da sua religião. Mas quando a gente coloca o termo racismo religioso, fica mais fácil de compreender que esses casos de intolerância com as religiões de matriz africana, elas são só mais uma coisa, né? Que espelha todo esse racismo que a nossa sociedade passa. Então, para quem estava presente na oficina que aconteceu há 3 dias atrás, dia 23, isso foi bastante falado, né? Por exemplo, como que as pessoas negras elas recebem salário menor do que as pessoas brancas, como que as pessoas negras elas são assassinadas em número muito, muito maior que as pessoas brancas, e como que, tipo, em uma entrevista de emprego, em que a pessoa negra e a pessoa branca têm as mesmas experiências, a mesma escolaridade, a pessoa branca ela tem muito mais chance de passar na entrevista de emprego do que a pessoa negra. Isso é um reflexo do racismo na nossa sociedade. E esse racismo, ele também vai se manifestar na esfera religiosa, né? Então, pode passar, Raif. Então, por exemplo, se a gente vê, né, da onde que surgiu esse racismo? Por que que as religiões de matriz africana, elas sofrem muito mais intolerância do que todas as demais aqui no Brasil, né? Se a gente pegar mais ou menos aí, uns 470 anos atrás, quando as pessoas negras, elas foram retiradas, né, do continente africano e escravizadas aqui no Brasil, teve todo um projeto que fizesse com que o branco ele fosse visto como superior à pessoa negra, né? Então, a cultura das pessoas negras elas eram desvalorizadas, as próprias características físicas, enfim, tudo referente à cultura africana, à cultura negra, ela era colocada como inferior à cultura branca. Então, na época, é, toda manifestação, né, que não fosse manifestações católicas, né, de práticas católicas aqui no Brasil, elas eram condenadas, né? Então, quando os portugueses, né, enfim, vieram para cá, a religião era o catolicismo, a religião deles. Então, por exemplo, os escravizados que eles praticavam a religião da família deles, né, as religiões e todas as práticas que elas trazem, eles eram punidos por conta disso. Então, a única religião que podia ser praticada no Brasil era o catolicismo. Aí, se a gente vir um pouquinho mais para frente, assim, na história, vamos lá, uns 130 anos atrás, mais ou menos. Aqui a gente já está no Brasil República, que é o Brasil que a gente conhece mais hoje em dia, sabe? A gente não tem mais um rei, a gente tem um presidente, a gente é dividido por estados, enfim, Brasil República. No Brasil República, isso foi colocado em lei. Então, as práticas, né, das religiões afro-brasileiras, elas foram inseridas no Código Penal. Isso significa que elas foram proibidas. Mas como aconteceu essa proibição? Estava escrito lá, é proibido praticar religiões afro-brasileiras no Brasil. Não, né? Estava escrito de outras formas, né? Então, por exemplo, estava escrito que era proibido práticas religiosas para o mal. Mas o que era considerado mal? Vamos lembrar, né? Que toda a cultura do negro era colocado como a cultura do mal, como a cultura ruim, a cultura inferior. Então, por exemplo, lembra que eu falei que lá atrás só o catolicismo podia ser praticado? A gente tem o exemplo da religião espírita, né? O espiritismo, ele também era considerado uma forma de feitiçaria, assim como as religiões afro-brasileiras. Porém, aqui, quando é colocado na lei, as pessoas espíritas, elas não são presas por praticarem a religião delas, que é o espiritismo. E por que isso acontece?
Se a gente parar para pensar, o espiritismo ele é uma religião majoritariamente branca. Então a diferença tá justamente nisso, tá? Na cor das pessoas, né? Então fica muito claro como que essa intolerância com as religiões afro-brasileiras, ela espelha realmente um racismo, né? E aí, se a gente vir um pouquinho aqui mais para frente, 44 anos atrás, é muito recente. É, não sei, a idade do pai de vocês, o tio, é bem recente mesmo. Então, até 44 anos atrás, essas religiões, né, de matriz africana, elas não eram mais proibidas, assim, não estava escrito na lei, né, que elas eram proibidas, mas começaram a organizar outras formas de reprimir elas, né. Aqui está escrito, por exemplo, que essas formas são de controle institucional. E o que, nesse caso, representava esse controle institucional era o controle da polícia. Então, por exemplo, para alguém ter, né, abrir um terreiro e ter a sua atividade funcionando normalmente, eles tinham que pedir um alvará para essa delegacia, que na época existia, né, se chamava Delegacia de Jogos e Costumes. Então, eles tinham todo o controle dos terreiros que existiam aqui no Brasil. E para que eles usavam esse controle? Eles usavam justamente para reprimir essas religiões. Então, a polícia ficava esperando ouvir um som um pouco mais alto para invadir o terreiro, destruir os instrumentos, destruir os símbolos religiosos, né? Alguns terreiros foram destruídos totalmente pela polícia nessa época. Então, a gente percebe que, mesmo não estando na lei, né, que as religiões são proibidas, elas foram sim proibidas, elas sofreram muita perseguição, né? Se a gente vê aqui, né, agora, atualmente, o Estado ele é laico. Lembrando, então, o Estado não tem mais uma religião. E também não tem mais nenhuma lei que proíba essas religiões de existirem, né, de estarem sendo praticadas aqui no Brasil. Isso foi acontecer só com a Constituição de 88, que é a lei que a gente segue hoje em dia, né? Então, essa lei, ela proibiu, né, que houvesse essa perseguição, né, da polícia com as religiões de matriz africana, só que é aquilo. Tá escrito, é porque acontece? Não é, né? Você matar alguém também é proibido, tipo, mas a gente sabe que muitas pessoas são assassinadas hoje em dia, então não é porque tá na lei que isso realmente acontece no nosso cotidiano, né? E vamos pensar, a pessoa, os nossos avós, por exemplo. Os nossos avós, que eles cresceram vendo a polícia perseguir essas religiões, vendo as pessoas falarem que essas religiões eram do mal, que praticavam o mal, que era bruxaria, que era feitiçaria, eles vão falar isso para os filhos deles. E vão falar para os filhos deles, vão falar para os filhos deles. E isso vai repercutindo na nossa sociedade. Então, apesar dessa repressão, né, pela polícia, pelo Estado, né, pela lei, ela ela está, né, cada vez mais diminuindo. A gente percebe lá, por exemplo, pelo gráfico, que o número de intolerância religiosa ele não diminuiu, né? Inclusive, ele vem aumentando ao longo do tempo. E por que isso acontece? Justamente porque é tudo uma estrutura que vem de muito tempo atrás. Então, por isso, quando a gente fala da intolerância, né, para as religiões de matriz africana, a gente coloca que é uma questão de racismo religioso. Justamente porque ela está ligada intrinsecamente à questão racial, né? É a questão dessa religião ser praticada, né, majoritariamente por pessoas negras, por serem trazidas por pessoas escravizadas. Então tem todo esse estigma, né, por trás da religião, que eu espero que, então, a partir dessa oficina, vocês possam refletir um pouquinho mais e conhecer, né, de fato, o que são as religiões, será que elas realmente praticam o mal? Pode passar. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Muito obrigado. Pessoal, lembrando, a oficina é para vocês, mas ela é feita por vocês. Então, fiquem à vontade para me interromper, para fazer perguntas, tá bom? O diálogo nosso aqui vai ser essencial, beleza? Beleza. Pessoal, então agora a gente parte para o segundo eixo temático da nossa oficina. O que seria uma religião de matriz africana? Vocês têm algum conhecimento a respeito dos rituais referentes a essas religiões? Tem algum adepto aqui na nossa oficina de alguma religião de matriz africana que poderia conversar um pouco com a gente a respeito do que conhece, do que sabe, da sua crença? Ficaria à vontade, por favor, fica à vontade para ligar o áudio, a câmera, tá bom? Vamos conversar. Então, eu parto da pergunta para a gente iniciar, então, essa segunda parte. O que seria uma religião de matriz africana, pessoal?
Conversem comigo. Um ritual? Sim, ela é formada por um ritual. O que mais? Assim como todas as religiões, né? O que mais? Ó, vamos analisar o termo matriz. O que é uma matriz? Matriz é algo que é gerado, né? É algo que se constrói a partir de algo, não é isso? Matriz. Então, uma religião de matriz africana, nós estamos dizendo que é uma religião cuja essência ela guarda relação com as religiosidades, com certos aspectos da religião tradicional vivenciada na África, por exemplo. Muito antes e mesmo depois do processo de exportação de pessoas da África para o Brasil. Então, dizer que uma religião é de matriz africana, nós estamos dizendo que ela tem aspectos da religiosidade vivenciada, por exemplo, no continente africano. Então, para entender a formação da religião de matriz africana no Brasil, a gente precisa voltar um pouquinho e trabalhar o que seriam as religiões tradicionais no continente africano, por exemplo. Vocês já trabalharam esse tema em sala de aula? Já viu alguma coisa sobre reinos africanos, religiosidade na África, algo assim? Vocês viram? Bom, durante a minha formação escolar, né, não tive nenhum professor que conduzisse ou abordasse esse tipo de conteúdo, não. Certo. Apenas por experiência própria, né? Tenho familiares que seguem essa religião de matriz africana, contatos, amigos próximos assim mesmo. Ah, que legal. E o que você tem de conhecimento a respeito, Bruno? É uma cultura, é uma religião altamente conhecida, tanto quanto a religião europeia, né? Digamos dizer, a catolicismo, o candomblé também, né? Apesar de terem as suas vertentes, os traços da religião de matriz africana sofreu diversos preconceitos e massacre, né? Tentaram apaziguar essa religião, né? É o que eu enxergo. E mesmo assim houveram diversas transformações ao decorrer dos anos para que não conseguissem embranquecer essa religião, né? Não, diversas vezes tentaram, e até hoje ainda tentam dizer que isso não é religião, coisa de bruxo, né? De bruxa, feitiço, né? Sempre chamam de macumba, né? Essas falas preconceituosas sempre foram reproduzidas com esse objetivo, né? De massificar, né? De apagar essa cultura. E eu não enxergo dessa maneira assim. Acho que você pode conduzir e falar melhor um pouco. Perfeito, é isso mesmo. O processo histórico, como a Laris falou, dessas religiões que se constituíram no Brasil de matriz africana, ela é marcada por uma história do quê? De repressão, de discriminação. Então, esses termos, como você disse, esses termos pejorativos, eles vêm, né, acompanhando toda a história dessa religião e ainda se fazem presentes no dia de hoje, como a gente viu ali no começo da oficina, com as notícias. Então, Bruno, por favor, você pode ler para mim, por gentileza, esse quadrinho branco que está aí, ó, o que está entre aspas, dentro do quadrinho branco? A religião não é simplesmente um conjunto de crenças, mas um modo de vida, o fundamento da cultura, da identidade e dos valores morais. Muito obrigado. Então, pessoal, quando estamos falando de religiões tradicionais africanas, nós não temos apenas um modelo. Isso a gente tem que ter em mente. Nós temos uma variedade de cultos, de divindades, diferentes povos que cultuam diferentes divindades. A África é um continente gigantesco. Então, nós temos uma pluralidade. Só que quando falamos de religiões tradicionais africanas, certas características são comuns a muitas delas. E é isso que nós trataremos.
O que é a religião, por exemplo, o que era e o que é ainda a religião no continente africano? O Bruno acabou de ler, ela não é simplesmente um conjunto de crenças. Ela é, sobretudo, um modo de vida. Ela é o fundamento dessa cultura. Mas que cultura? Qual a importância dessa religião no ponto de vista cultural, dos valores dessas pessoas? Nós temos que, na religião, ela tem a manifestação religiosa na África, ela tem uma valorização muito profunda da memória, dos costumes das pessoas, o modo como a pessoa se vê, se enxerga como indivíduo e como pertencente a uma coletividade. Isso é importantíssimo. A religiosidade, ela interpreta os fenômenos, o mundo. E esse homem, então, pertencente a essa religião, ele se relaciona com a natureza, com os indivíduos, né, pertencentes a essa coletividade que também habitam esse mundo e também se relacionam com suas divindades. Então, dizer que na África nós temos uma valorização dessa memória, dessa cultura, do modo de vida, dos conhecimentos, é justamente dizer que ela se pauta numa relação harmoniosa. Então, primeiramente, a religião aí, ela, como vocês veem nesse primeiro tópico, ela é profundamente ligada à tradição. Ela não é meramente uma manifestação de crença. Como o homem se entende, como ele se relaciona com o mundo, está ligado com a religião, tá bom? E os seus costumes, o modo como ele vai passar o seu costume, a sua visão de mundo, as suas tradições, às gerações posteriores, também se dá pelo meio da religião, tá bom? Então, o segundo tópico aí, ó, a relação harmoniosa entre o homem e a natureza. Isso é muito interessante na cosmovisão africana. O homem não se entende como um ser superior, em que a natureza está ali apenas para servi-lo e ele pode destruí-la. Pelo contrário, a relação do homem com a natureza, ela se dá de uma maneira harmoniosa. Então, o homem, ele preserva essa natureza, ele cultua as forças dessa natureza. Um terceiro ponto, muito comum entre várias religiões, é o aspecto da ancestralidade. O que seria um ancestral, pessoal? Alguém pode me responder? Acredito que vocês já tenham visto isso. Ô, Raif, Oi? é que você não tá vendo o chat, né? Não tô. Mas, é, Por favor, me passa as ó, perguntas. os alunos, eles falaram que eles já viram na escola alguma coisa sobre religião Aham. e isso está acontecendo atualmente, né? Tipo, na época que eu estudava, 4 anos atrás, a gente não via, por exemplo, temáticas africanas na escola, né? Igual o Bruno falou, a gente não via cultura negra, então isso era apagado. E a oficina que a gente está fazendo aqui já mostra que a gente está avançando nesse caminho, né? E você falou de Sim. ancestralidade, o Cauã fez uma pergunta. Ele perguntou quem veio primeiro, a pessoa branca ou a preta? Aí eu só. Peraí que eu tô tentando ver o Isso. chat. Por exemplo, o berço da humanidade, né, que a gente chama, gente, é justamente a África. Então, a humanidade, ela surgiu no continente africano. Então, sim, né, os nossos ancestrais, né, assim, o de todo mundo, né, vamos dizer assim, lá do passado, eles eram pessoas pretas. Ancestrais é tipo as pessoas que vieram antes da gente, sabe? Por exemplo, a sua mãe veio antes de você, a sua avó veio antes da sua mãe. Se a gente ficar quem veio antes, lá no comecinho da humanidade, isso é ancestralidade. É todas as pessoas que têm conexão, né, com a gente e que vieram antes da gente. Mas sim, ó, como o Bruno falou, aqui também no chat, o fóssil mais antigo encontrado na América Latina é o fóssil da Luzia, e ela era uma pessoa preta. Então, sim, né, as pessoas pretas, elas vieram antes, né, digamos assim. O berço da humanidade é a África e as pessoas eram pretas. Pode continuar. Bom, então a ancestralidade, pessoal, está ligada justamente com isso que a Larissa falou, com o elemento sanguíneo, né? Com a pessoa que vem antes de você, pertencente à sua família. Mas, veja bem, nós temos o culto à ancestralidade, no caso, essa valorização dessa ancestralidade, da importância do ser ancestral. Então, mas quem se torna qualquer pessoa que teve um filho e morreu, se torna um ancestral? Aí é o ponto. O ancestral, nessa visão,
religiosa é aquela pessoa que teve uma vida exemplar, uma vida com um valor, de valores morais, uma pessoa que realmente é tida como um modelo. Então, vocês já viram um filme, por exemplo, do Pantera Negra? No filme do Pantera Negra, acredito que muitos de vocês tenham assistido, tem uma parte que ele se relaciona, né, com o pai dele. Ele encontra o pai dele que foi falecido, ele encontra esse pai, e esse pai, então, dá uma certa orientação para ele. Ele estava meio perdido e ele precisa, né, dessa orientação. Então, veja bem, no culto das religiões, né, nos rituais das religiões tradicionais africanas, a gente tem essa valorização dessa ancestralidade. Então, isso é importantíssimo também, porque a gente vai ver uns elementos ligados à ancestralidade nas religiões de matriz africana aqui no Brasil, tá bom? Então, o quarto ponto aí que eu queria destacar com vocês seria o ritual de culto a essas divindades. Veja bem, se nós estamos falando de um homem, de homens religiosos que prezam um tipo de relação com as divindades, com a natureza, e essa relação ela é harmoniosa, né? Ela é uma relação que se dá por meio da paz, né? Da tranquilidade. Nós estamos falando que essas pessoas se relacionam. Então, se elas se relacionam com essas divindades, o que seriam as oferendas, os sacrifícios? Seria um mecanismo, pessoal, deles poderem acessar as suas divindades. Então, como o Bruno falou, tem aquela visão pejorativa, né? De que, por exemplo, se você está passando em um lugar e você vê, mesmo na internet, seja em reportagens ou qualquer coisa assim, o ato da oferenda parece que ela ganha um sentido pejorativo, o que não faz sentido nenhum, porque a oferenda é justamente um meio, um mecanismo pelo qual se acessa as divindades, os seus antepassados. Então, essa religião, essa religiosidade, na verdade, porque não é uma única religião, ela preza esse contato, tá bom? Por meio das oferendas, por meio dos sacrifícios. A dança e a música também são elementos muito presentes, muito marcantes. Os ornamentos que as pessoas usam, tudo isso reflete o quê? A sua cultura material, a sua tradição, as rezas, por exemplo, a língua que é utilizada. Então, a religião, ela é um modo, sim, de se afirmar, de resguardar a sua identidade, a sua cultura, e passar ela adiante aos adeptos dessa religião. Tudo bem? Perfeito essa parte aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Sim. Sim. Então agora nós falaremos de duas. A gente tem outras religiões, tá, de matriz africana, mas a gente destacou duas até pelo tempo da nossa oficina. Eu vou falar brevemente e depois a nossa convidada, Boladi, ela vai entrar falando um pouco de uma maneira mais aprofundada sobre o assunto. Tá bom, pessoal? Então, partindo do entendimento... Tem áudio ligado aí. Pessoal, partindo do entendimento, já então, como que se dá essa religiosidade lá no continente africano, a importância, né, dessa relação, dessa manutenção com a divindade, com os ancestrais. Então, agora a gente vai falar um pouco das religiões de matriz africana, aqui. Como elas nasceram? Bom, elas nascem, o candomblé é uma religião de matriz africana que ela nasce no processo, né, de migração, no processo de, digamos, da retirada das pessoas do continente africano, que são escravizadas e trazidas para o Brasil. Essas pessoas, ao chegarem aqui, elas procuram estabelecer relações com diferentes povos que vieram de diferentes locais e que trazem consigo uma carga cultural, a tradição, que vão, então, se mesclar e transformar, né, em uma sociabilidade nas relações desses indivíduos nesse novo local, que é o Brasil. Então, nesse contexto de tráfico atlântico de pessoas escravizadas, essa religião, o candomblé, ele surge como um meio de preservação e de difusão da tradição, da cultura, da identidade, da língua, dos valores dessas pessoas que foram arrancadas violentamente do seu local de nascimento, de vivência, tá bom? O culto no candomblé, ele é caracterizado, né, pelo culto aos orixás.
O que seriam os orixás? Os orixás, eles seriam divindades relacionadas às forças da natureza, que se relacionam e guiam os seres humanos. Olha só que interessante, a gente acabou de ver no slide anterior, né? Essa relação do homem com a natureza, a importância dessa relação, da valorização. E aqui nós temos o culto aos orixás, que são justamente essas divindades relacionadas às forças da natureza, tá bom? O candomblé, pessoal, ele vai absorver elementos, tá? Ele vai absorver elementos de outras religiões, mas aí que tá, nós não temos um modelo de candomblé único. Nós temos candomblé que tem uma influência maior de elementos católicos, candomblé com influências menores de, enfim, de outras religiosidades, né, de outras religiões. Pessoal, uma coisa que eu queria destacar para vocês e que é muito importante. A religiosidade na África, como a gente disse, no continente africano, essas religiões tradicionais, tem uma coisa muito importante. Nós estamos falando de intolerância religiosa. Só que, por mais que as religiões lá fossem diferentes, o aspecto da tolerância, do respeito, ele é algo fundamental. Então, esse respeito, essa tolerância, ele acaba, né, sendo trazido como, se ele é um elemento fundador dessas religiões, porque eles, veja bem, lá a religiosidade africana, ela não concebe, ela não é fechada a outras influências. Ela recebe outras influências e ela recebe muito bem. Então, ela recebe como um modo, né, de ver o mundo de uma outra forma, de incorporar um conhecimento. E isso vai ser trazido para essas religiões de matriz africana. Esse respeito, essa abertura, né, a abertura às influências, tá bom? A segunda religião aqui que eu queria falar brevemente para vocês é a Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião que ela se forma mais recentemente, o ano de 1908, tá bom? Ela é marcada por uma mescla religiosa de várias religiões. Essas religiões, contêm elemento do candomblé, da religião tradicional africana, do catolicismo, do espiritismo e de crenças indígenas também. Então, veja bem, a religiosidade que se forma no Brasil, ela é uma religiosidade muito plural. Ela é uma religiosidade que abarca diferentes influências e absorve essas influências. Tudo bem? Na Umbanda, os orixás, eles são tidos como uma energia natural, né? Que também se relacionam com os indivíduos. As oferendas, assim como no candomblé, ela tem um meio de relacionar as divindades que se crê com esses seres humanos, tá bom? Com essas divindades. Então é uma relação. A oferenda aqui, ela aparece como algo central, veja bem, da relação do homem com o divino, do homem com a entidade, entendeu? Do homem com a força vital, com o homem com o mundo. E na Umbanda nós temos a incorporação de entidades, de ancestrais, tá bom? Aqui do lado vocês veem algumas imagens relacionadas ao culto. Aqui, na primeira imagem em cima, nós temos um culto, né? No interior de um terreiro. Embaixo nós temos um culto aberto, próximo de uma cachoeira. E nas outras imagens, nós vemos o que ali no fundo, ali, ó? Elementos católicos. Nós vemos Jesus ali, nós vemos santos, né? Então, é isso que eu queria destacar para vocês, pessoal. Um trabalho rápido, tá bom? E espero. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Espero que vocês tenham conseguido entender essa Não, sim, religiosidade. Entenderam legal? sim. Sim, eu também. Perfeito. Eu vi que apareceu alguma mensagem aqui no chat. Larissa, você pode ver para mim, por favor? A Thalita, ela colocou que, Ah, por exemplo, na ceia de Natal, e eu coloquei também que, por exemplo, minha avó costumava dar pão e água para os santos dela, ela era católica, né? E são formas da gente, deles também, né? Dessas pessoas, a gente acaba fazendo isso, se conectar também com as nossas divindades, né? E quando a gente vê, por exemplo, as oferendas feitas por pessoas de matriz africana, geralmente as pessoas olham com maus olhos, como se fosse alguma coisa negativa. Mas a gente também faz isso em outras religiões, né? Inclusive na religião católica. Então não é algo Opa. exclusivo, assim, né? A única diferença é realmente o conceito. opa, cortou aqui, eu acho.
Ah, não, eu acabei de falar, Ah, desculpa. tá bom. Bom, tudo bem então, pessoal? A gente vai passar para a terceira parte da nossa oficina, tudo bem? O professor. Beleza. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Boladi Boa tarde. e eu queria, antes de começar, né, queria falar meu nome, né? Meu nome é Boladi, eu sou do Candomblé desde que eu nasci. Meu nome significa nascida com honra. É um nome em Yorubá, que é um dos nomes que a gente fala, é uma das línguas que a gente fala no Candomblé. E como o Raif disse, tem vários tipos de Candomblé. O meu Candomblé, que é o que eu cultuo e tudo mais, é o quê? Que a gente fala em Yorubá, que nós cantamos para os orixás, que nós dançamos, mas todos os candomblés, assim como todas as umbandas e todas as religiões em si, nós temos alguns valores que são compartilhados. Esse quadrinho que eu coloquei aqui, eu peguei de uma plataforma chamada A Cor da Cultura. Essa plataforma, ela é muito interessante, ela foi feita pelo governo no começo do ano 2000 para incentivar a Lei 10.639, que fala que é obrigatória a educação de história africana e afro-brasileira nas escolas. Tem conteúdo completo online, tem vários vídeos no YouTube, é bem legal mesmo. E esse quadrinho fala dos valores civilizatórios afro-brasileiros, que é aquilo que o Raif e a Larissa estavam falando. É quando a gente pega as pessoas que vieram escravizadas de África e elas se cultuavam, elas se comunicavam aqui no Brasil e elas fundaram esses valores. Alguns desses valores a gente carrega até hoje, e não necessariamente pessoas de religiões de matriz africana seguem. Por exemplo, nós temos a oralidade e musicalidade. Quando a gente canta, quando a gente dança, nós no candomblé, na Umbanda, nós cultuamos os orixás, as nossas divindades, o nosso mundo ao redor. E é uma coisa que muitas outras religiões fazem. Todo mundo canta, todo mundo dança, e então isso é um valor compartilhado. Assim como memória, ancestralidade. Aquilo que o Raif estava falando de ancestralidade é justamente isso. A gente sempre lembra dos nossos mais velhos. A gente sempre lembra das pessoas que tiveram valores, pessoas que tiveram trajetórias que nos ensinaram a ser o que somos hoje. Isso nós vemos até hoje, quando a gente fala das nossas avós, dos nossos tios, pessoas que muitas vezes saíram das suas cidades e vieram para outras cidades procurar vidas melhores. A gente carrega com carinho essas memórias, que é uma coisa que pessoas de religião de matriz africana também fazem. A gente tem o comunitarismo, então todo mundo do candomblé é responsável pela criação das crianças, que é uma coisa que a gente também vê nas famílias. Quantas vezes uma mãe ou um pai precisou sair e deixou você, ou seu irmão, ou seu primo, com tios, com avós. Isso mostra que a responsabilidade de criar e cuidar da criança não é só do pai e da mãe, mas sim de toda a comunidade. E isso é um valor que nós carregamos até hoje, independente de ser de religião de matriz africana. E outra coisa muito interessante também é a circularidade. As rodas fazem parte das comunidades afro-brasileiras. Roda de samba, roda de capoeira e roda de candomblé também. Então a gente se comunica, a gente se diverte, a gente interage, né, pelas rodas. Então, isso é alguns dos valores que a gente vê até hoje nas famílias brasileiras no geral, mostrando que são muitas coisas parecidas, mas que as pessoas ainda tratam com preconceito justamente por uma memória negativa ou memória mal contada de antigamente. Pode mudar, Raif, por favor. Continuando essas coisas de imagens, aqui tem um mapa falando dos tráficos de pessoas escravizadas de África para o Brasil. Muitas pessoas foram para Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, e dali se espalharam para todo o Brasil. Então, as pessoas daquelas regiões, principalmente, começaram a ter contatos com religiões de matriz indígena, religiões católicas, evangélicas, e isso fez com que criasse uma nova interpretação sobre os ritos africanos. Como a Larissa disse, quando começou a ter o tráfico de pessoas escravizadas vindas de África, era proibido cultuar os seus orixás. Então, eles mudaram as figuras e as interpretações. Pode mudar, Raif, por favor. Então, é basicamente isso. Algumas
regiões do Brasil tratam os orixás como se fossem santos católicos, justamente por causa desse sincretismo que as pessoas tiveram que fazer para continuar cultivando os seus orixás, as suas divindades, não sendo presas ou julgadas ou menosprezadas por isso. É isso que significa o sincretismo, né? É um ditado antigo, como a Larissa disse, que a avó dela, apesar de ser católica, dava pão e água para os santos, porque quem reza para todo mundo nunca fica só. Então é isso que a gente tem que levar para frente. Pode rezar para um monte de gente, pode rezar para um monte de santo, que a gente sempre vai estar protegido, quem acredita nisso, né? Aqui tem um quadrinho, mais ou menos, falando de alguns orixás e alguns santos que são representados. Ogum, muitas vezes, é chamado de São Jorge, que é bem popular, né? Inclusive, 20 anos de plantão, São Jorge é o nosso padroeiro, e Ogum seria a imagem dele africana. Oxum também é Nossa Senhora da Conceição, a gente tem essa imagem de mulher, de mãe, de fertilidade. Iemanjá, Nossa Senhora da Glória, também é rainha dos marinheiros. Então, todo esse sincretismo faz com que as pessoas consigam identificar que o orixá, ele não é diferente do santo. Eles têm as suas particularidades, claro, né, pela cosmovisão, mas todos eles têm um objetivo: proteger os seus filhos, proteger as pessoas que rezam por eles. Pode mudar, Raif. Mas aí a gente vê os orixás, a gente vê os santos, e que orixás são esses, né? Exu é tido como o orixá mensageiro. Infelizmente, aqui no Brasil, ele foi colocado como demônio, porque o símbolo dele é um tridente. Mas o tridente, ele só mostra que as pessoas devem cuidar do caminho delas, e o Exu está lá para protegê-los. Esse tridente não tem nada a ver com um demônio católico, mas infelizmente, para propagar o preconceito religioso, isso foi tido. Mas é bom colocar que Exu é mais um orixá que cuida, é mais um orixá que deve ser preservado, deve ser e serve de proteção também. Ogum é o orixá da guerra, é o orixá da metalúrgica, então ele é o orixá da tecnologia. Ele quem planta, ele quem colhe, ele quem tem as ferramentas para a guerra e também para o cultivo. Ele é um orixá muito importante, justamente porque ele pega a renovação. Então, é graças a ele que nós temos o cultivo de plantas, de comida, e ele é muito cultuado por isso. O Molu é o orixá que cuida dos doentes. Então, a gente tem esse orixá como necessário para a gente melhorar, para nós nos curarmos. É importante todo mundo rezar para ele, justamente para ficar de boa. Nanã é o orixá da sabedoria, uma orixá que pensa. Isso mesmo, Bruno, o Molu cuida dos enfermos. Nanã é o orixá da sabedoria. Quando você reza para ela, você busca sabedoria para os seus projetos, para os seus destinos, e ela vai te ajudar nisso. Oxum é o orixá das águas doces e fertilidade, ela é conhecida mesmo como a mãe da terra. Iemanjá, rainha das águas salgadas, e a gente pula 7 ondinhas no ano novo. Quando a gente vai para a praia, as pessoas pulam 7 ondinhas. E por que pula 7 ondinhas? Porque as 7 ondas puladas, elas evocam o Iemanjá, elas chamam o Iemanjá, e nada mais é do que você pedir proteção e que ela lave os caminhos para que seja um ano melhor. Isso é importante também. Yansan é o orixá dos ventos. Oxóssi é da fauna, ele cuida dos bichinhos da natureza. Oxalá é o orixá criador, então ele é muito feito a associação com Jesus Cristo, no sentido de ser aquela pessoa, ser aquele orixá, ser aquele santo, aquela divindade que cuida dos mais novos e que cuida dos projetos futuros, cuida do futuro, cuida da prosperidade. Os ibejis são orixás infantis, então ele é responsável pelas crianças. O San é o orixá da mata, cuida das folhas, sabe que folha plantar, que folha é boa para comer, que folha é boa para enfeitar. E Xangô é o orixá dos raios, e ele também é muito conhecido por ser o justiceiro. Pode passar, Raif. E aí eu queria colocar algumas músicas que falam sobre os orixás, porque quando a gente fala de orixá, parece que é uma coisa muito distinta. Mas a gente tem cantores, a gente tem músicas que falam de orixás.
Por exemplo, a MC Tá, ela tem uma música chamada Rito de Passar, que fala sobre Yansan. Então, ela fala que abre uns caminhos, a flecha que ela atira e cai, ela guarda, e é naquele caminho que ela segue, porque é o caminho que Yansan diz para ela seguir. A Lua de Luna também fala isso, fala que Oxalá, que é o guia dela, que é o orixá que protege ela, vai procurar o amor da sua vida e é importante para sinergia da relação mesmo. Pode passar. Aqui a gente tem o Djonga, que né, é um rapper super famoso, que fala na música de Lá que o pai dele, que é Ogum, o orixá que cuida dele, mandou chamá-lo. E Xangô, que é o justiceiro, faz com que somente os justos, somente os bons, percorram os caminhos das glórias. Enquanto Racionais fez uma música para o Jorge da Capadócia, na realidade é uma adaptação da música do Jorge Benjor, e fala basicamente de quem está com as roupas de Jorge, que são de Ogum, as armas de Jorge, são pessoas protegidas e são pessoas que merecem a glória também. Pode passar. E aqui eu queria exaltar a Rainha Beyoncé. Eu não sei se vocês viram o filme dela chamado Black King, que é a versão Rei Leão da Beyoncé, né, no caso. E esse filme, para quem não assistiu, é bem legal ver, tem nas plataformas de torrent e tudo mais. É bem legal ver porque ela traz o renascimento das religiões africanas, ela exalta isso. A gente tem ela de vermelho, simbolizando Yansan, que Yansan é o orixá do vermelho. Ela de dourado, que simboliza Oxum, que é a cor de Oxum, que inclusive ela fala que é filha dela, eu adoro isso. E ela com a cobra simboliza Oxumaré, que é o orixá das cobras, da conexão, e um dos símbolos dele é a cobra e outro símbolo é o arco-íris. Esse filme é cheio de representatividade, é muito interessante, é muito bonito de ver, e eu recomendo super. E aqui encerro a minha fala. Oi, gente, tudo bem? Dá para me escutar? Sim. Sim, Jean, tá tranquilo. Boa tarde a todos. Agora eu vou começar a minha parte. Tá, muito obrigado. Começar a minha parte agora. Boa tarde. A última parte, né? Quarta parte da nossa oficina. E eu vou estar procurando discutir com vocês como e por que as religiões afro-brasileiras têm uma história de resistência no Brasil. Posso falar só uma coisinha? Por isso que eu coloquei. Opa, com certeza. Pode falar. Eu acho que a fala da Bolagi, é Bolagi mesmo que lê? Da Boladi. Boladi. Eu acho que é muito importante, né? Eu estava aqui fascinada com a fala dela e até eu coloquei no chat ali, me lembrando das músicas, né, que a gente conhece, que falam sobre os orixás, e a sensação que dá que é até uma homenagem mesmo, né? E aí, o que eu acho que é muito interessante é que as pessoas, muitas vezes católicas, né, e até evangélicas mesmo, né, que acabam ouvindo esse tipo de música sertaneja, que é o que eu me lembro mais de falar sobre os orixás, elas têm preconceito, né, com a religião, mas, na verdade, quando ela canta essa música, né, ela não percebe que ela está, né, falando dos orixás, né? E aí, o que eu quero dizer é assim, essas religiões de matrizes africanas, elas sofrem preconceito por falta de conhecimento, né? É por falta de conhecimento da população. É um preconceito enraizado, né? Então, mas é muito legal se as pessoas se interessassem, né, em conhecer antes, né, de julgar, né? Ou de disseminar esse preconceito aí em relação às religiões. Muito bacana. Estou gostando muito. É isso que eu queria colocar. Obrigada. Boladi? De nada. A gente agradece. Boladi, quer complementar alguma coisa? Não, rapidinho, é isso mesmo que ela disse, as pessoas cantam sem conhecer, e essa oficina é uma das oportunidades das pessoas conhecerem o candomblé, verem que pessoas que cultuam os orixás são pessoas comuns, como eu, são pessoas que só querem celebrar o seu amor, só querem celebrar a sua religião, sem fazer mal a ninguém. É um apontamento muito importante, Cacilda. Muito obrigada. Continuar, já. Com certeza. Então,
Voltando aqui, gente, eu vou falar um pouco desse preconceito enraizado, assim, que a Cacilda disse. E então, voltando aqui, eu vou procurar trabalhar com vocês como e por que as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz africana no Brasil, têm uma história de existência. Elas são um símbolo de existência. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper, quiser fazer algum comentário, pode falar, fiquem à vontade. E por isso que eu coloquei essa frase aqui. A história das religiões de matriz africana no Brasil é uma história de resistência. Posso fazer uma pergunta? E alguém está querendo falar alguma coisa? Pode, com certeza. Eu queria saber como é que entra no chat. Eu não sei entrar no chat aqui. Não entendi, desculpa. Como entra no chat? Isso. Pode digitar, fazer alguma pergunta? Você está pelo celular ou pelo computador? Celular. Eu tô... Alguém consegue... Tem um ícone aí que tem 3 pontos, um em cima do outro. Você vai clicar nele e depois tem um outro ícone, mensagens na chamada. Você vai selecionar ele e você pode escrever a sua dúvida também. Obrigado. Mas se quiser perguntar aqui, fica à vontade, tenha vergonha não. Foi o Lucas? Isso. Quiser perguntar aqui, Lucas, pode ficar à vontade. Então, gente, voltando aqui. Mas eu tô falando, né, que as religiões de matriz africana no Brasil têm uma história de resistência, mas eu queria discutir com vocês um pouco o que é ser resistência na história. O que seria essa resistência? Alguém já ouviu o termo? Tem alguma dica, alguma ideia? Não. Ninguém? Mas vocês já ouviram o termo resistência? Sim. Sim. Então, vou tentar explicar para vocês um pouco. Aí se ficar confuso, ou se tiver alguma dúvida, vocês perguntam. Mas então, para explicar a resistência para vocês, eu vou fazer uma analogia com... Não sei se vocês já aprenderam, mas com a terceira lei de Newton. É facinho, não é nada complicado, mas a terceira lei de Newton diz o seguinte: toda ação possui uma reação oposta e de igual intensidade. O que isso quer dizer? Se tem alguém ou alguma coisa fazendo força para cá, para empurrar para cá, vai ter uma reação, uma resistência empurrando de volta, com a mesma força. Isso também se aplica à história. Não falta um exemplo na história de pessoas poderosas, de pessoas que estão no poder, que querem apagar a outra cultura, que querem apagar alguma manifestação de um outro povo. E é disso que eu vou procurar trabalhar com vocês um pouco. Como posso dizer? Ao mesmo tempo em que existem essas pessoas poderosas tentando apagar uma cultura, ao mesmo tempo existem as pessoas que resistem a essas pessoas poderosas, entenderam? Tentando preservar a sua cultura, resistindo ali de todas as formas para que a sua cultura não seja apagada. E foi isso que aconteceu no Brasil, com as culturas de origem africana e com as culturas afro-brasileiras. Deu para entender um pouco essa resistência? Sim. Sim. E depois de falar isso, vocês conhecem algum tipo de resistência? Vocês podem dar algum exemplo de uma resistência histórica? Não? Então, a gente vai trabalhar agora essa resistência e, adiantando um pouco já, eu posso dizer que as manifestações culturais de origem africana no Brasil, elas existiram durante toda a história do Brasil. Então, o candomblé, assim como todas as religiões de matriz africana, e a capoeira também, são exemplos dessa resistência, como a gente vai ver. E isso é importante a gente dizer, porque se não houvesse essa resistência desses povos em preservar essa cultura, hoje a gente não teria as religiões de matriz africana no Brasil e também não teríamos a capoeira. Porque, como a gente sabe, os povos africanos, eles foram trazidos à força do seu continente e foram escravizados aqui no Brasil, assim como em toda a América.
Mas ao contrário do que se pensa, ou do que se pensava, antigamente algumas pessoas pensavam que os negros não resistiram à escravidão. Mas isso é uma mentira, eles resistiram bastante. E eles resistiram de diversas formas. As mais comuns são fugas, rebeliões, assassinato de senhores, e até casos extremos de suicídio ou de aborto, de tanto que era o sofrimento deles em ser escravizados, principalmente pela sua cor. Só que não foram só essas existências que existiram, tem algumas outras que acabam passando desapercebidas, e a história das religiões afro-brasileiras é um exemplo disso, que eles acabaram preservando uma cultura eles acabaram preservando a cultura, essas religiões de matriz africana acabaram preservando uma cultura, como eu posso dizer, acabaram preservando essas culturas de origem africana no Brasil durante mais de 3 séculos. Então, pensa bem, gente, as religiões afro-brasileiras que a gente está falando, elas surgiram durante o século XIX, começaram a surgir durante o século XIX. E desde a chegada dos portugueses aqui, e do tráfico negreiro, das pessoas escravizadas, se passaram aí 3 séculos. Então foram 3 séculos de preservação cultural até chegarmos na religião de matriz africana. Até chegarmos em Candomblé, na Umbanda, entre outros, no Batuque. Oi? Eu disse assim... Exatamente, eu ia falar agora, Cacildo. Eu ia citar um trecho do texto aqui. Muito obrigado pelo gancho. Desculpa, então. Com certeza. Não, pode falar, fica à vontade. É que eu ia falar de um trecho aqui que diz assim: no contexto da resistência da população afro-brasileira, os quilombos, as confrarias, as irmandades, os terreiros de candomblé se constituem espaço de manutenção cultural, solidariedade e proteção mútua, englobando aí povos de diferentes etnias, famílias e nações. Lembrando o que Raif disse no começo, a África é um país muito grande, tem muita diversidade cultural. Então esse trecho diz exatamente o que a Cacilda falou, que eles acabaram resistindo para poder sobreviver. Eu vou tratar com vocês ao longo da minha apresentação. Pode passar, Raif, por favor? Então, por que você está falando tanto dessa tal de existência? Por que a importância dessa preservação cultural? Aí eu vou explicar para vocês o porquê eles precisavam resistir. Então eu trouxe um trechinho aqui que diz assim: os portugueses, assim como os muçulmanos, também quiseram converter a sua crença os africanos, com os quais entraram em contato, pois acreditavam ser uma missão levar o catolicismo para todos os povos que não o conhecessem. Então, o que esse trecho quer dizer? Ele quer dizer que os portugueses, eles queriam impor a sua cultura e impor a sua religião aos escravizados, aos povos pretos no Brasil. E isso mostra a dimensão, né, a gravidade da coisa, porque eles não queriam só escravizar o corpo da pessoa, queriam escravizar também a mente, a cultura dela, a cultura dessas pessoas. E pode passar, Raif? Aí tem outro trecho. Aí aqui fala sobre a Constituição de 1824. E está falando que foi até um tema que a Larissa já comentou antes, mas eu vou falar aqui rapidinho. A Constituição de 1824 definiu o catolicismo como religião oficial do Império, sendo outras permitidas desde que ostentassem templos, mas as religiões afro-brasileiras não estavam incluídas nessa tolerância legal, porque não eram consideradas. Vocês entenderam? Então elas não eram. Eles permitiam umas outras religiões, desde que não tivessem templos, só que as religiões afro-brasileiras, as religiões de matriz africana, elas não eram consideradas religiões. E era superstição, curandeirismo, feitiçaria e até bruxaria. E aqui a gente pode a gravidade dessa perseguição, né? Que além de proibir os negros, os escravizados, de praticarem a sua cultura,
eles também eram incriminados. Pode passar, Raíssa, por favor? Mas por que tinha toda essa criminalização? Por que essa preocupação com os negros, né, e a sua cultura? E aqui eu trouxe um trecho de um artigo que fala sobre o Abdias do Nascimento. Inclusive, quem não conhece, eu super indico aí para vocês procurarem. Ele é um dos maiores pensadores da história, assim, na minha opinião. Ele era poeta, escritor, dramaturgo, foi ator já também, deu aula em faculdade, ele fez de tudo. E ele se preocupava com os direitos dos negros. E esse trecho fala sobre a obra do Abdias do Nascimento. E diz assim: seus escritos foram decisivos para avançar a premissa teórica de que na América Latina se formou um sistema de dominação étnico-racial e socioeconômico, baseado precisamente na mestiçagem programada entre raças e etnias situadas em posições fixas de inferioridade e superioridade. Foi o que a Boladi disse antes. Já vou trabalhar mais um pouco com isso. Aí ele afirma ainda, o Abdias do Nascimento, que a história do Brasil é uma versão concebida para os brancos e pelos brancos, exatamente como a sua estrutura econômica, sociocultural, política e militar. E ele diz, né, que toda essa estrutura foi usurpada da maioria da população, que eram os negros e os indígenas, para o benefício exclusivo de uma elite branca. Então, o que isso quer dizer? O Abdias do Nascimento nada mais quer dizer que o sistema colonial, a escravização dos povos no Brasil, foi um sistema, como posso dizer, foi um sistema de dominação e subjugação completa, que ele se baseava nas diferenças étnicas e raciais para dizer quem era superior ou quem era inferior. Que na prática queria dizer que quem era superior eram os brancos, enquanto os negros e indígenas eram inferiores. E na prática quer dizer que só o branco, só o europeu tinha a civilidade, ou que ele tinha direitos. E essa é a dimensão, né? Alguém quer comentar uma coisa? Não. Não? Não. Então, seguindo, pode passar, Raif, por favor? Obrigado. Então, depois de falar tudo isso, a gente vê que a luta das religiões afro-brasileiras contra a intolerância, ela é histórica. Então, é desde que o Brasil surgiu como Brasil, desde que os portugueses chegaram até o Brasil. E aí eu falo um pouquinho do período colonial e imperial, e essa parte é importante para vocês entenderem. Tá travando, gente? Estão dizendo no chat que tá travando? Vocês estão Só um conseguindo pouquinho, ouvir? mas dá pra entender. Dá para entender? Qualquer coisa vocês falam, que daí eu reiniciei a internet. Tá dando para entender uso sim, 4G. Jean. Tá travando um pouquinho, mas tá dando para entender sim. Não tá uma travada assim que sim. atrapalhe, não. Dá para entender. Pelo menos aqui. Tá, eu vou entendi. É que eu tô pelo celular, eu vou desligar a internet do computador aqui. Mas, enfim, voltando aqui, gente. Então, durante todo o período colonial e imperial no Brasil, então, o que isso quer dizer? Desde a chegada dos portugueses até a proclamação da República em 1889, o Estado do Brasil e a Igreja, eles eram praticamente a mesma coisa, eles eram unidos. E isso queria dizer também que a religião católica, como disseram, é uma religião oficial do Estado. Então, a religião oficial do Estado é o catolicismo. Então, assim, quando os escravizados chegavam da África, como a Boladi estava dizendo, eles já eram batizados batizados como católicos no porto mesmo. Tinha uma pessoa que batizava eles e eles recebiam nomes cristãos. Por exemplo, aí depois eles recebiam os nomes cristãos e da nação de onde ele veio. Por exemplo, veio uma pessoa escravizada da Angola. E aí ele chegava no porto, era batizado e depois recebeu o nome de Antônio Angola. Era tipo isso. E aí eu até trouxe uma frase aqui do
do antropólogo Wagner Gonçalves da Silva, numa entrevista que ele deu à revista CUT, ele diz: o europeu não teria feito a colonização só por meio de armas. Estado e igreja eram braços da colonização e serviam para desumanizar os povos sequestrados, tornando aceitável a sua escravização. Então vocês entenderam assim, gente, por que a preocupação... Oi? Assim, é que a gente está com um aluno ali, né? Acho só para deixar claro para eles, né, também, que esse batismo, né, não era feito só com os negros, né? Porque, na verdade, o papel principal dos jesuítas aqui também era o de catequizar, né, os nossos indígenas, de converter eles ao catolicismo. Então, isso foi feito com toda a nação, né, indígena que já existia aqui, aquelas que foram, né, foram chegando depois, que é no caso dos negros, né? Sim. É muito bom lembrar, Cacilda, porque os indígenas também sofreram essa imposição da cultura, né? Da cultura dos portugueses, da cultura europeia. Aí, como eu coloquei aqui, depois desse batismo e tal, depois que eles chegavam, aí os jesuítas, aí os portugueses começavam a catequização dos povos. Mas vocês entenderam assim o porquê a preocupação com a cultura africana no Brasil? Porque eles queriam escravizar não só o corpo, mas também a mente, mas também o que eles pensavam, né? Porque é uma forma de pensamento a religião também, como a Boladi colocou. E eu acho que essa parte é isso. Pode passar, Raif, por favor? Aí eu trouxe algumas imagens aqui para vocês verem essa proximidade entre o negro e o catolicismo. Essa proximidade forçada, né? Porque, como vocês podem notar, isso aqui é uma pintura do Rugendas, de 1822, que mostra a casa dos fazendeiros. Aí vocês podem notar que tem um cantinho religioso ali, e tem as pessoas escravizadas ali também. E a gente pode tirar uma conclusão disso, que isso podia ser normal, podia ser a religiosidade do fazendeiro. Mas percebam um tanto de pessoas ali, tanto de pessoas negras escravizadas. Com certeza elas não queriam estar ali, e era muito difícil algumas também ficarem dentro da casa do fazendeiro, e eles iam logo para esse cantinho religioso. Mas a próxima imagem mostra melhor um pouquinho disso. Pode passar, Raif, por favor? Essa pintura é do Rugendas também, e mostra a missa na igreja de Nossa Senhora da Candelária, em Pernambuco. Vocês conseguem notar alguma coisa aí, gente? É uma missa católica. Alguém consegue notar alguma coisa que chama atenção? Sim, é um processo de catequização em período mais avançado, onde os negros já estão sendo embranquecidos, digamos, né? Onde eles participam ali também o momento todo do culto. Sim, muito bem, Bruno, é isso mesmo. Pode dizer? Posso falar então? A gente pode notar aqui o tanto de pessoas negras, e provavelmente eram escravos, e eram pessoas escravizadas, e a gente nota, tem muita, você acha mais que 10, tranquilamente, eu acho. Mas notem também as crianças aqui, ó. Vocês conseguem ver? As crianças na linha de frente, segurando a Bíblia, me parece. Então essa é a dimensão, assim, eles começavam até desde criança, que foi como o Bruno colocou muito bem, é um processo, né, um processo de catequização. E eu acho que essa parte é isso mesmo. Pode passar, por favor, Raif? Dá uma acelerada aqui, que já é quase 3h30. Então aqui eu trouxe para vocês verem que eu falei do período colonial e do imperial, e agora depois tivemos a República. Aí eu coloquei aí que com a abolição da escravatura e a proclamação da República, nada mudou. A gente vai ver porque nada mudou. Porque no Código Penal, o primeiro Código Penal da República, em 1890, tem 3 artigos fundamentais aí para entender a perseguição às religiões afro-brasileiras. Então, a gente vê que o primeiro artigo
diz que é proibido exercer a medicina em qualquer de seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou o magnetismo animal. Então, aí o outro também fala praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou amor. Aí o outro fala ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado de curandeiro. Então, eles usavam esses artigos para enquadrar os praticantes da religiosidade afro-brasileira, os praticantes de candomblé e de outras religiões. E a gente vê aqui que isso não apenas desqualificava a religião desses povos, porque você dizer que é curandeirismo ou feitiçaria, ou seja lá o que for, bruxaria, como eles diziam também, isso acaba desqualificando a religião do outro, né? Ninguém vai gostar, ainda mais em termos pejorativos. E então isso, além de acabar, como posso dizer, desqualificando mesmo, eles também jogavam os negros na ilegalidade, as pessoas que praticavam essas religiões na ilegalidade. Então você poderia ser preso por isso daqui. Como a Larissa comentou, todo o aparato policial era usado para perseguir essas religiões. Então eles prendiam as pessoas, prendiam os objetos, e eu acho que é isso. E pode passar, Raif? E aí aqui eu tenho duas notícias do período republicano, né? Uma de 1920 e uma de 2015, que a Larissa já falou, eu não vou falar tanto, mas eu queria perguntar para vocês uma coisa. Por que vocês acham que mesmo após a abolição da escravatura e a proclamação da República, as religiões continuaram sendo perseguidas, as religiões afro-brasileiras? Alguém tem alguma ideia? Não. Ninguém, gente? Nem eu. E também não? Então, vou explicar para vocês aqui de uma forma bem simples. Primeiro, que a abolição da escravatura, ela foi, como a gente pode dizer, para muitas pessoas, ela foi uma mera formalidade. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas continuaram vivendo em condições de escravizados, mesmo após a abolição. Eu até indico para vocês um filme, não sei se vocês assistiram, chama Besouro. É um filme brasileiro. Alguém já assistiu? Eu não. Eu não. Não? Então, se você também não, acho que tem no YouTube, bem facinho. Se vocês quiserem assistir, é um filme muito bom, que conta sobre a história de um capoeirista na década de 1920. E a gente pode perceber que eles viviam como se fossem pessoas escravizadas mesmo. Então, eu quero dizer que... Oi? Pode dizer. O nome do filme? Não entendi, Lucas, desculpa. Como que é o nome do filme? Besouro. O do animal, o besouro mesmo. E assista, é muito bom, você vai gostar. E então, o que eu quero dizer, primeiro, que mesmo com... Oi, Julia. Não, eu tô lembrando que no ano passado eu trabalhei esse filme nos 8º anos, eles gostaram bastante. Eu não assisti esse filme. Então, Ju, vai indicando pra eles aí. Vou sim, o filme é perfeito, excelente. E eu adoro também, muito bom. E é brasileiro, né? Produção nacional. E aí eu quero dizer, então, que mesmo com a abolição, muitas pessoas continuaram vivendo em situação de escravizados. E outra coisa que eu quero dizer também, que a Boladi pode até me ajudar se ela quiser, é que acabou a escravidão. A abolição da escravatura. Pronto. Princesa Isabel aboliu. E daí vocês acham que o racismo acabou? Não. Muito pelo contrário, na verdade. Na época, no século XIX, no começo do século XX, estavam na moda o racismo científico, que se baseava na eugenia. Alguém já ouviu falar de eugenia?
Alguém já ouviu? Eu não. Não. Também não? Então, a eugenia é um conceito que defendia que existiam raças superiores e raça inferior. Então, eles buscavam o melhoramento das pessoas através da raça. E o que isso acabou prejudicando quem? Os povos que não eram brancos, principalmente os negros. E então, para vocês terem uma ideia, que mesmo com o final da escravidão, as pessoas ainda estavam nessa, como posso dizer, estavam sujeitas a esse racismo científico, que até foi usado pelo Hitler depois na Segunda Guerra com o nazismo, que ele buscava, né, o melhoramento das raças através da raça ariana. E uma outra coisa que eu chamo a atenção também é que foi o que, eu não lembro quem disse, acho que foi o Bruno, que ele falou do processo, né, de catequização. Então, somado a essas duas coisas que eu disse antes, a gente tem a continuação do pensamento colonial, que era um pensamento racista, elitista, e até muitos termos, a gente usa até hoje muitos termos racistas, até ideias, que quem nunca aqui escutou de pessoa falando que índio era preguiçoso, ou que negro era malandro. Alguém já escutou isso? Já. Já escutou, Lucas? Então, isso é uma ideia racista, é uma construção racista, que vem desde lá de trás, do período colonial. E então, dessa forma, a gente pode notar que... Pode dizer, Lucas? É que eu não assisti o filme que você falou, mas eu assisti um outro, o menino que descobriu o vento, que foi um moleque negro muito bom. Um gerador de água, usando o vento, o ar. Sim, tem na Netflix esse filme, né? É muito bom, eu gosto também. Se você gostou desse, assiste o Besouro, você vai gostar. Tá. E depois da aula, então a gente pode ver que tá. E a gente pode ver o porquê então que as religiões afro-brasileiras, né, foram perseguidas durante todo esse tempo, durante toda a história do Brasil. E isso não foi à toa, porque como eu disse, os colonizadores, os portugueses, eles formaram um sistema colonial que subjugava e desumanizava o outro, ou seja, os povos negros e os povos indígenas. E só que com muita perspicácia, esses povos que eram escravizados, eles acabaram encontrando no sincretismo religioso, uma forma de preservar a sua cultura. E foi assim que surgiu as religiões afro-brasileiras. E por isso que a gente pode classificar elas como uma forma de existência. Pode passar, por favor, Raif? Dar uma acelerada aqui, por causa do tempo. Acho que esse também pode passar. Eu só estava dizendo da realidade que eles encontraram no Brasil, mas acho que já falei um pouco. Então, como a gente está falando de preservação, uma preservação cultural, uma existência cultural, nada melhor do que preservar através do patrimônio e da memória. A memória, a gente já viu, né, os povos escravizados, os povos negros escravizados no Brasil, eles cultuaram essa cultura que eles trouxeram da África através da memória. Como eu disse, passou 3 séculos aí e depois houve o sincretismo, houve as religiões afro-brasileiras. E por isso que é importante a gente conhecer para desmitificar, né? Por isso que é importante a gente falar discutir sobre as religiões afro-brasileiras. Porque além de ser lei na escola, para a gente passar na escola, isso também acaba trazendo um resgate da cultura afro-brasileira e valorizando a cultura afro-brasileira, que pode ser importante para a autoestima do povo negro, que foi subjugado e continua sendo durante toda a história do Brasil. E
Então, ao mesmo tempo em que a intolerância ainda existe, diversos elementos da cultura afro-brasileira viraram patrimônio no Brasil. Eu vou mostrar alguns para vocês. Pode passar, Raíssa, por favor? Aqui eu trouxe uma lista de terreiros que foram tombados como patrimônio. Ou seja, eles são preservados porque eles foram considerados pelo Estado brasileiro um patrimônio cultural do Brasil, uma coisa importante para a cultura do Brasil. E a gente pode ver aqui. Oi, Bruno. Eu posso fazer uma breve fala aqui? Pode falar. Eu percebi que tem alguns Com participantes certeza, aqui mais novos que eu, né? E como eu falei no início da minha breve participação aqui, eu falei que eu não, durante a minha grade, né, curricular, ao longo da minha formação escolar, eu não tive nenhum professor que abordasse esse tema, né, essa história. E eu acho que é importante lembrar também que hoje ainda, né, esse exemplo aqui que você está mostrando, esses dados de patrimônios que foram tombados, né, foram reconhecidos, vale lembrar que aqui em Recife, eu gosto de dar um exemplo porque é bem cotidiano, é o meu dia a dia, né? Existe lugares aqui onde a gente cultua o candomblé, a umbanda, né? Os terreiros que a gente chama, eles são muitos invisíveis aqui. Muitos, se você perceber, né? Muitas pessoas não sabem que esse território é para essa prática, né? Ou seja, a gente não sei dizer, não posso dizer se é a gente, né? Porque eu não sou desta cultura, desta religião, mas existe sim ainda um processo de como é que eu posso dizer? De pouco reconhecimento. Um pouco se fala a respeito desse espaço exatamente para não sofrer mais ataques aqui em Recife. Tá entendendo? Então, quando você não conhece, a menos que você pratique, a menos que você seja um praticante dessa religião, tá entendendo? Exatamente por isso, para evitar outros ataques, né, outros atos de racismo à religião. E outro ponto também que você falou bastante foi da questão da colonização dos portugueses. Vale lembrar que, apesar de nós termos a nossa língua, nosso idioma, o português, né, ele não é um português de Portugal, apesar de nós sermos colonizados por portugueses. Mas não foram apenas colonizadores portugueses que chegaram aqui na América do Sul, especificamente no Brasil. Também tiveram outros atentados, outras invasões, né, que a gente pode mencionar aqui também. No momento em que houve também a guerra das canas, né, sendo mais especificamente, ocorreu em Olinda, né, não vou me recordar exatamente bem da data, mas houve também uma tentativa de evasão dos povos holandeses, onde o povo, né, daqui, né, já estavam aqui. A gente fez, eu vou dar o exemplo que você fez, né, na prática. Toda ação vai ter uma reação. E a gente reagiu a essas tentativas de colonização, tá entendendo? Então, é bom lembrar que, apesar de nós sermos colonizados pelo país, né, português, né, houveram também outras tentativas de evasões, que não só foi Portugal, e existe também essa prática de não identificar os territórios onde cultuam o candomblé, a umbanda, né? Não tem a identificação do terreiro para exatamente não ser alvo de novos ataques. Sim, com certeza. Bruno, agradeço pela sua contribuição, muito rica. Você é nordestino? Sim. Legal, o povo nordestino tem uma história muito bonita, né? Inclusive essa história de resistência contra as colonizações, os holandeses, né?
tentaram invadir. Eu sei que vocês estão com um tempo muito curto, mas assim, eu gostaria. É um assunto que eu ultimamente venho buscado conhecer mais, né? Porque eu acho interessante. Mas complementando, né? Não existe só essa resistência de cultura, né? Mas existe toda uma resistência da vestimenta, né? Existe uma resistência Sim, com da certeza. música. Eu acho que isso é muito bom também lembrar, né? Que não só existe, e hoje também no Brasil, se não me falha a memória, em São Paulo, hoje já existe o Museu Afro-Brasileiro, né? Eu acho que isso daí são datas extremamente, Sim, alguns marcos extremamente importantes para nossas datas de hoje. sim, com certeza. Você falou do idioma, né? Existem várias palavras no nosso vocábulo que vieram também, né, da África. Por exemplo, banguela, macumba, nomes de instrumentos também. Então, como a gente está procurando trazer para vocês aqui, a cultura afro-brasileira tem uma história riquíssima, né? E uma diversidade cultural muito grande. Oi. Oi, Cacilda. O preconceito, né, o racismo, ele é muito forte ainda no Brasil, né? Mas eu volto ainda no conhecimento, né? Na questão do conhecimento. Porque, na verdade, o nosso português, como o Bruno disse aí, ele não é um português de Portugal, né? Mas por quê? Porque o nosso português, ele tem uma influência fortíssima, né? Do vocabulário africano, né? E indígena. Então, é incrível, né? Eu acho assim, eu penso, é claro que eu estudei história, mas eu acho que em todas, né? Toda a formação, a história deveria estar, né? Porque eu acho que seria essencial o nosso povo, as nossas crianças terem contato, né? Com a nossa formação, com a formação da nossa cultura. Isso é de extrema importância, né? Porque aí você vê como que o racismo, né, e o preconceito é tão grande em relação ao negro e o quanto essa cultura faz parte da cultura branca, né, aqui do nosso país também, né? E isso passa desapercebido, né? Se você não mostrar, se a gente quer professor não mostrar, não tocar, né? Isso é muito interessante. Eu acho que as nossas crianças que estão aqui está sendo um ganho muito grande hoje. Sim, com certeza. E daí a importância da memória, né, que eu coloquei lá no outro slide, que eu estava falando sobre a memória, daí a importância da memória, da gente, principalmente nós, historiadores, relembrar o que as pessoas querem que seja esquecido. O quê? Que o negro, os africanos, mais precisamente, foram retirados à força do continente deles, vieram em situações desumanas, muitos morriam pelo caminho, chegaram aqui, não podiam nem praticar a sua cultura, e isso é uma coisa muito grave, né? Que fica no pensamento da gente até hoje, que é o que eu estava falando do pensamento colonial que você falou bem agora. Mas essa é a importância da memória, essa é a importância de resgatar essas coisas, né? A gente discutir sobre isso. E só voltando rapidinho aqui, a gente vai mostrar, vou mostrar umas imagens do primeiro terreiro. Esse é possivelmente o primeiro terreiro de candomblé no Brasil, que foi esse daqui tombado em 1984. Aí o Raif já mudou aí, colocou esse é o templo principal. E para falar um pouquinho do terreiro, ele foi, segundo a tradição, segundo o que a tradição acredita, ele foi fundado em 1830 por 3 escravas libertas. E o terreiro, deixa eu ver aqui certinho, o terreiro é de Oxóssi, que é o orixá da caça, da floresta, dos animais. Ele é filho de Oxalá e da Iemanjá. Ele é sincretizado com São Sebastião no Brasil, igual a Bolade estava falando. E o templo principal é de Xangô. Xangô é o orixá da justiça. Ele é considerado também o rei do povo Yorubá, que a Bolade estava falando. E aqui no Brasil ele é sincretizado com o São Jerônimo. E então, olha só que lindo esse templo, gente. Aqui a gente pode ver em cima a coroa de Xangô.
E nas festividades, nos rituais, que o Raif explicou antes, as pessoas, as oficiantes que conduzem esse ritual, elas giram em volta desse, como se fosse um altar, né, dessa coroa de Xangô. E Boladi quer dizer alguma coisa, complementar alguma coisa? Não, sua explicação tá ótima. Se não, já. Certo. Tá bom, muito obrigado. Pode passar agora, Raif? Eu vou mostrar umas outras imagens dessa Casa Branca do Engenho Velho, esse terreiro de Candomblé, primeiro do Brasil. E aqui a gente está vendo o telhado do templo principal, que é o Machado de Xangô, que é um símbolo muito, muito forte nas religiões afro-brasileiras. E aqui na segunda imagem é uma bandeira branca. A bandeira branca ela é muito, muito comum também no candomblé e quer dizer que aquilo é um terreiro sagrado, que aquilo é uma coisa sagrada, uma coisa religiosa. E eu acho isso muito legal porque essa bandeira branca é um símbolo de resistência também. A gente acabou de falar da história das religiões afro-brasileiras, da história do povo preto no Brasil, e olha que legal, um terreiro que é de uma cultura totalmente perseguida, coloca uma bandeira branca e diz: nós somos sagrados. Esse é um terreiro sagrado. E isso para mim é uma resistência, com certeza, é uma forma de resistência, de mostrar o que você é e de você gritar para todo mundo para ser respeitado. Vocês entendem? E pode passar também, Raif? Aí aqui eu trouxe um mapa rapidinho, só para mostrar para vocês um pouquinho da estrutura. Então aqui o 10 é o barracão, que é o templo que eu mostrei lá de Xangô. Em volta nós temos várias casas de orixás, e tem o de Exu, de Ogum, de Xangô, de Oxóssi, temos vários orixás ali, que tem uma casa só para eles. E uma coisa importante também nesse terreiro é a questão da natureza, aquilo que o Raif explicou antes, essa relação do homem com a natureza. E é que eu não trouxe outras imagens para não ficar tão longo, mas tem uma, se vocês quiserem procurar, chama Casa Branca do Engenho Velho. Temos muitas árvores e essas árvores são sagradas, segundo a tradição. Pode passar, Raif? 3h40. E aí aqui é uma frase dizendo, não vou ler toda, mas só para mostrar para vocês a importância desse terreiro, né? E ela fala sobre esse terreiro, esse trecho. Ele diz que é um monumento vivo que representa uma cultura ancestral africana transplantada e recriada no Brasil. Alguém mandou alguma coisa no chat? Não consigo ver. Foi só a Larissa reafirmando o nome da casa, pode continuar. Ah, sim. Muito obrigado, Larissa. E então a gente vê a importância, né, desse terreiro. Aqui a gente tem uma frase embaixo do Roger Cipó, que ele diz que os terreiros eram espaços também de cura, onde as pessoas que eram desumanizadas pela escravização, elas podiam ser pessoas humanas ali. Elas podiam confraternizar, cultuar os seus orixás, tá junto do seu povo ali. E pode passar, Raif? Só para terminar aqui. E eu não sei se dá tempo, mas eu indico para vocês procurarem também no YouTube essa apresentação da Escola Vai Vai de 2017, que foi em homenagem à Mãe Menininha, que é uma das mais reconhecidas mães de santo no Brasil, especificamente do candomblé. E a Vai Vai, isso não foi à toa, a Vai Vai ela tem uma relação muito próxima com o candomblé, muito por conta do bairro que ela se encontra, que é o bairro da Bexiga, em São Paulo, que é um bairro de origem negra. Então eu indico para vocês verem aí e falar também que essas coisas estão muito próximas, como a Boladi disse antes, muito próxima da gente, e às vezes a gente não percebe. Provavelmente alguém pode ter assistido Carnaval de 2017, visto a apresentação, mas não saber o que está rolando, entendeu? Qual que é dessa apresentação. E aí eu dou um espaço para a Boladi agora, se ela quiser comentar alguma coisa sobre a Vai Vai.
Eu só queria... Sobre essa... tempo tá curto, né? Mas eu só queria Pode falar falar. que a Vai é uma escola, como ela é uma escola de raiz negra, ela sempre se propõe a trazer debates mais contemporâneos e mais pertinentes para a comunidade negra em si. Eu até postei o link do desfile de 2017, que o desfile tem todas as categorias, né? Cada categoria tem um orixá, é 100% coreografado, é muito bonito de se ver, e o desfile em si, o samba enredo, ele traz várias referências, várias saudações de orixás, tem Xangô, tem Oxum, tem Iemanjá, justamente para mostrar que é uma cultura viva, uma cultura que merece ser respeitada também, né? Com certeza. E só para fazer uma conclusão rápida assim, então a gente pôde ver durante toda a nossa oficina que essa intolerância ela é fruto de um racismo estrutural e de uma não superação da nossa história de escravização. Muitas vezes as pessoas jogam para debaixo do tapete, aí que dá um espaço para o racismo, que a Cacilda estava falando antes, que persiste até hoje. E a gente tem que ressaltar essa importância cultural dos africanos e dos seus descendentes no Brasil para a formação da nossa identidade nacional, que a gente tem que saber valorizar essas coisas para que elas sejam respeitadas, a gente tem que falar sobre para que elas sejam respeitadas, que é o conhecer para desmitificar, né? E eu acho que é isso a minha apresentação. Desculpa, Juliana, por prolongar. Mas eu acho que é isso. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa? Gente, tem alguém aí? Jean, acho que foi muito bom, como você disse, né? Essa semana nós pensamos essas oficinas para isso mesmo, para trabalhar com os estudantes e com os professores, né? Com a gente também, porque foi muito produtiva. Nós aprendemos, vou falar por mim, né? Aprendi muito com vocês. Eu acho que a gente, quando você conhece, como você falou, Jean, como a Bola G, o Raif, a Lívia, não, a Raíssa, né? Como todos falaram. A Larissa. Larissa, desculpa, Larissa. Como todos vocês falaram, a partir do momento que você conhece uma cultura, você conhece melhor, né? O povo você vai respeitar. E hoje vocês trouxeram para a gente muito isso, essa valorização cultural, o conhecimento sobre as religiões de matriz africana, a questão do sincretismo, essa desmistificação do candomblé, da umbanda, né? Que aí você conhece, você vai gostar e respeitar. Eu acho que você não precisa nem gostar, mas você tem que respeitar, né? E as pessoas, elas, muitas vezes, elas não têm noção e falam, muitos alunos, eles achavam que macumba, né, não sabiam nem que era um instrumento, então tem toda essa questão de conhecer mesmo, né? E hoje vocês trouxeram para a gente um pouquinho disso, então, muito obrigada, vocês estão de parabéns. Eu agradeço, em nome da equipe de Ciências Humanas, aos alunos, aos professores, aos convidados que estiveram presentes nessa oficina, né? E eu gostaria de convidá-los para uma próxima oportunidade, né? Foi nossa primeira semana, né, de oficinas. E assim, eu acho que isso já ficou para a área de ciências humanas, os estagiários que já estiveram com a gente tinha um dia, né, principalmente na Semana da Consciência Negra, a gente trabalha, a gente nunca deixa passar em branco, né, é uma data que merece uma reflexão, né, então, assim, eu acho que esse ano foi o marco e o início de muitos trabalhos que virão, porque ficou muito claro a importância da gente trabalhar esses temas, tá? Então, acho que as pessoas vão sair daqui hoje, né, com um olhar
diferente. Então, a questão do respeito, da empatia, da valorização cultural, da memória, né, histórica, então, tudo isso vocês trabalharam aqui hoje. Então, eu acho que a gente sai daqui muito feliz, tá? Em nome da equipe de Ciências Humanas, eu agradeço vocês e, assim, gostaria de já convidá-los para as próximas atividades da área de Ciências Humanas. Muito obrigada. Cacilda, passo a palavra para você. Eu coloquei ali no chat, eu, né, como uma preta, né, assumidérrima, eu iria até altas horas falando sobre isso, né, porque é muito legal, tem sido muito bacana essas oficinas, é muito bom falar, né, porque muitas vezes a voz preta, né, como a Boladi está aí mesmo, e ela também, eu acho que deve sentir isso, a gente não é ouvido, né. Então, e as pessoas não nos reconhecem, né, na maioria das vezes. Então, a oficina, eu estou levando muito conhecimento, né, de vocês que são muito mais jovens do que eu. Eu tenho certeza que essas crianças, né, essas outras pessoas, né, que estão aí, que eu nem olhei direito quem que eu estava no chat, quem é que estava ou não, mas eu acho que foi muito enriquecedor para a gente, né? E a gente espera contar com vocês, né, em outras vezes, né, para que possa transmitir mais conhecimento para a gente. Mas foi muito bom, muito prazeroso estar com vocês, viu? Muito bom mesmo. E é isso aí. Parabéns para todos vocês. Gente, Deise, não sei se a Deise está aqui, se ela gostaria de falar alguma coisa. Ana, eu ainda estou a caminho da minha consulta. Olha lá, é que a Ju talvez você precisar sair. Eu só quero agradecer a vocês todas que falaram aí pela equipe de Humanas brilhantemente, agradecer aos estagiários e a todos que tiveram presentes. Valeu, dá vontade de virar costume toda semana isso agora. Foi muito bom. Obrigada, gente. Ju, acho que a gente pode, se ninguém quiser, né, mais falar, se ninguém mais quiser falar nada, a gente pode encerrar, Ju? Pessoal, alguém gostaria de falar? Tem algum aluno? Acredito que sim. Algum aluno? Se ninguém mais quiser se manifestar. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos. Foi muito legal poder trabalhar nessa oficina. Agradeço imensamente a participação da nossa amiga Boladi, que contribuiu de uma maneira assim muito rica. Agradeço demais, muito obrigado. Queria perguntar uma coisa. O que significa mesmo Boladi? Oi, desculpa? O que significa o seu nome? Meu nome significa aquela que nasceu com honra. Nossa. Lindo, né, Lucas? Lindo, né? Ai, gente, rapidinho, eu agradeço muito, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que ouviram. Se precisar conversar comigo sobre alguma coisa, meu Facebook está aberto, Boladi Alves, fácil de achar. Vamos conversar, é muito bom falar sobre candomblé, sobre religião, e estou aberta a mais convites. Estou sempre à disposição. Boladi, já se sinta convidada para o próximo ano, para os nossos próximos eventos, viu? Com certeza. Muito obrigada, vocês arrasaram, foi muito bom. Parabéns, viu? Obrigada, até mais, gente. E vou pedir para vocês ligarem as câmeras para eu tirar uma foto, tudo bem? Para a gente guardar essa... Tudo bem. Ai, não liguei a minha. Peraí. Esqueci de ligar a minha. Aí, pessoal. Muito obrigada, viu, gente? Eu também printei aqui. Que legal. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Todo mundo. Tchau. Tchau.